No vídeo de hoje nós vamos entender como que um processo automatizado de precificação, nesse caso utilizando uma planilha de precificação, pode facilitar a vida de quem tem diversos produtos para venda, sejam eles formados por matérias-primas ou sejam eles produtos de revenda que você comprou e que vai vender. Para esse vídeo nós vamos utilizar esse material que você está vendo na tela, que é uma planilha de precificação, e caso você se interesse, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos utilizar um exemplo de uma loja de revenda de roupas, ou seja, a pessoa vai lá, ela compra produtos de roupas, que aí você está vendo na lista aqui, camiseta, boné, shorts, etc., e faz a revenda desses produtos. Nós vamos ver os benefícios de ter uma planilha de precificação quando você tem muitos produtos. No caso aqui eu tenho 7. Coloquei 7 produtos de exemplo, mas essa lista poderia estar cheia até a linha 57, poderia ter muito mais linha aqui, e ainda assim os conceitos que eu vou mostrar se aplicariam a esse volume de mercadoria. Para conseguir a precificação correta, antes inclusive de entrar aqui no processo de precificação de múltiplos produtos, você tem que entender que a planilha leva em conta não só o custo desse produto que você está vendendo, não só o custo da mercadoria revendida, como outras despesas e custos que talvez você entenda que não deveria estar no preço, mas de fato tem que estar no preço, como por exemplo, custos fixos e variáveis. Existe uma aba que você tem que inserir os seus custos fixos, ou seja, aqueles custos que vão existir mesmo que você não fature nada durante o mês, aquele custo que vai estar lá no primeiro dia, você já sabe quanto vai ser esse custo e ele não vai variar se você vender 1 ou 1000 unidades. Como, por exemplo, o custo de aluguel, custo de internet, energia, etc. Você tem que colocar esses custos aqui na aba de custos fixos, inserir a sua projeção de faturamento mensal, para que em cada produto que você for revender, esse custo fixo seja de alguma forma repassado. Você não precisa se preocupar em fazer esse repasse, porque a planilha já tem um modelo de cálculo que vai levar isso em conta. Você só tem que se preocupar em, de fato, inserir os dados de forma correta aqui. Outros custos que a planilha leva em conta são custos variáveis, ou seja, aquele custo que percentualmente atinge o seu valor de venda. Caso você faça uma venda, por exemplo, de R$1.000, existem alguns custos que vão pegar um percentual desses R$1.000? Sim, pode existir. Pode existir taxa de maquininha, pode existir eventual comissão, pode existir potencial antecipação de recebível, pode existir, deve existir impostos que vão pegar em grande parte das empresas uma parte desse valor de venda, então tudo isso você tem que colocar aqui nessa aba de custos variáveis. Quando você insere tudo isso, a planilha vai estar apta para fazer uma precificação que vai levar em conta todos esses valores aqui. Existem outros detalhes na planilha que eu não vou me aprofundar nesse momento, que são, por exemplo, cadastro de material que você pode inserir para depois formar produtos e a partir dessa formação de produtos a planilha faz a precificação. Existe precificação unitária de itens de revenda, ou seja, caso você tenha um item só, você pode vir aqui, insere o valor desse item, quanto você quer de margem, e a planilha faz a precificação. É um pouquinho diferente do que nós vamos ver hoje, porque o que nós vamos ver é uma precificação em escala, muitos itens ao mesmo tempo para você entender os benefícios disso. E existe, por fim, a precificação com custo desconhecido, ou seja, quando você não sabe exatamente quanto aquele produto custa, porque geralmente não está ligado a um produto de revenda, e sim a um produto formado, como por exemplo um bolo, um pão ou algo do tipo, você vem aqui e insere os dados que a planilha vai calcular também. Essa planilha ela é extremamente completa, como eu te falei. O intuito desse vídeo é esse conceito aqui. É falar sobre a facilidade da automatização de cálculo de precificação quando você tem múltiplos produtos. Essa aba que você está vendo é quando você tem vários itens de revenda, como a precificação ia ser feita aqui, mas você quer calcular o preço de muitos ao mesmo tempo. Então, como que você tem que fazer? Você tem que inserir o nome do produto, você tem que colocar o valor de custo e tem que colocar o valor de margem que você quer em cima daquele produto. Só isso. Então, uma camiseta, por exemplo, eu vou supor que eu paguei, ou seja, o meu valor de custo, paguei 45 em uma camiseta, paguei 28 em um boné, paguei 32 em um shorts, paguei numa camisa 65, numa meia o pacote eu paguei 12, o cinto eu paguei 35 e a calça eu paguei 80. Então, aqui é o meu custo, valor de custo que eu comprei essas mercadorias, valores ilustrativos. Podem até não condizer com a realidade, podem até não ser proporcionalmente igual à realidade, mas o que importa é que a gente vai usar o exemplo. Aqui nessa coluna você vai colocar a margem, ou seja, o quanto que você quer ganhar em cima do preço de venda de lucro. Se por acaso o meu preço de venda der 100, eu coloquei uma margem de 15%,
eu vou ter R$ 15 de lucro. Vou ter sendo repassado despesa fixa, despesa variável, sendo repassado o próprio custo da mercadoria e vai sobrar para mim esse lucro. Eu vou colocar aqui de margem 20% para todos os casos. 20% para todos os casos e aí automaticamente, apenas com esse input de dados muito simples, eu já cheguei no valor de venda. Tá aqui, valor de venda. A camiseta que eu comprei por 45, eu tenho que vender por 72. Nossa, mas de onde vem esse 72? O 72,67 é o seguinte, o 45 é o valor de custo. Além do valor de custo, você tem um custo fixo de 6,60. Por que 6,60? Porque a planilha calcula em cada venda que você faz uma parcelinha de dinheiro que vai ficar guardada para você pagar os seus custos fixos, aquele negócio do aluguel, da energia e da internet que eu tinha te falado. Ela calcula quanto tem que ser e no fim do mês, quando você fizer as vendas que você espera fazer, já vai ter uma parcela ali guardada, já que você em toda venda reservou um percentual. Custos variáveis, mesma coisa, 6,54 aqui é um percentual em cima do 72,67 que você tem que aplicar para bancar esses custos variáveis de imposto, maquininha, etc. E a margem você colocou como 20%, 20% do valor de venda é 14,53. Então é o que te sobra de lucro conforme você previu. Se eu somar 45 do custo, mais custo fixo, mais variável, mais margem, você vê aqui embaixo que a soma está dando 72,67, que é o valor de venda. Então isso já vai facilitar muito o processo para você. Se eu fosse fazer o cálculo manualmente, item a item, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, colocar a camiseta, teria que vir e pegar o custo dela de 45, então coloco o custo aqui, e a minha margem que eu tinha sinalizado é de 20%. Então, olha só, fiz o processo e aí eu chego no 72,67 de preço de venda, aqueles custos que você viu, 6,54, 6,60, 45 e tudo mais, vão estar todos aqui discriminados e aí você chegou no preço de venda. Só que, por que é interessante você ter uma planilha que consiga facilitar a sua vida para precificar em massa? Ninguém merece ficar fazendo, primeira coisa, cálculo de preço de venda na mão. Ninguém merece, não existe mais isso. Nós estamos para mais dos anos 2000, então não faz sentido nenhum você ter esse processo. Outra coisa também que é importante é que temos uma planilha de precificação. Ok, aqui tem uma aba de custo conhecido para você fazer precificação manual. Ok, só que ainda assim leva muito tempo para você vir colocar um item aqui, coloca o item, calcula o preço de venda, anota em outro lugar. Não faz sentido. Então por isso que é interessante você ter uma precificação em massa. Só faz sentido aqui, talvez, quando você quer entender por que é esse preço de venda, se tem alguma coisa que está errado, enfim, não vai ter em relação ao cálculo, mas é interessante ficar claro para você. Você vem aqui e abre, embora eu traga essas informações aqui também. Mas para precificar, você tem que precificar em massa. Você vem aqui, coloca todos os seus produtos que você vende aqui, coloca o valor de custo, uma margem e vai estar o valor de venda aqui para você. Tranquilamente, você não tem que se preocupar com nada. Por que é interessante você ter esse modelo fixo e essa aba salva em algum lugar no seu negócio? Por quê? Quando tiver mudança de custo, ou seja, o seu fornecedor aumentou o preço ou algum outro custo desse produto acabou ficando mais caro, você vai ter que mudar. E aí não faz sentido você vir aqui de novo e fazer a precificação 1 a 1. Você vem aqui e muda o custo. Vamos supor que o boné, que antes me custava 28, passa a custar 32. Olha só, com o 28 o preço de venda é 45. Se eu colocar 32, o preço de venda vai para 51. E se você não fizesse essa alteração, de 45 para 51, essa diferença é sair da sua margem. A sua margem antes era de R$ 9,00. Essa diferença de preço que você tem ia sair totalmente da sua margem. Então você ia ter resultados piores. Então por isso que é importante você deixar tudo pronto aqui e só vir mudando o preço. Talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Depende muito da força com que os preços sobem ou descem no seu negócio. Geralmente sobem, você sabe bem do que eu estou falando. Outra coisa que é importante também é você ter esse processo automatizado. Caso exista alguma mudança de custo fixo e variável, isso acontece? Acontece muito. Custo fixo, o que pode mudar? Você pode ter a mudança de aluguel, você pode ter a mudança de internet, você pode ter a mudança de salário de funcionário, caso esteja ali, e isso vai impactar a sua precificação. No momento que a gente está precificando aqui, o percentual de custo fixo que eu repasso é 9,1%. Se por acaso eu vier aqui no meu custo fixo e mudar, o aluguel passou a ser 1.100, ou passou a ter um outro custo que eu não tinha aqui, vai mudar esse percentual de 9,1, que é o que estava, para 10,7. E isso faz com que o meu preço de venda também se altere.
Então você pode parecer algo pequeno, mas vai ter uma mudança e não faz sentido você fazer a precificação 1 a 1. É importante você ter esse processo automatizado. Outra coisa, custo variável. O custo variável pode mudar? Claro, pode mudar sem dúvida. Vamos supor que o seu negócio está indo muito bem e você está numa faixa, por exemplo, lá do Simples Nacional de X%, 4% que eu coloquei aqui. Inclusive eu tenho um vídeo bem interessante aqui no canal sobre o impacto de mudanças do Simples Nacional na sua precificação. Vamos supor que você mudou de faixa, então você antes estava numa faixa de 4%, que você tinha previsto aqui nos impostos, e você mudou para uma de 5,5%. Eu não quero acertar na mosca esse valor, eu não sei se existe alguma mudança de faixa de 4 para 5,5%, mas eu estou colocando um exemplo de pular de 4 para 5,5%. Logo, o seu percentual de custo variável, que era 9%, pula para 10,5%. E aí toda a sua precificação vai mudar. Você percebe que o preço de venda ele está se formando aqui sem eu ter que fazer 1 a 1. Sem eu ter que entrar no detalhe, calcular, conferir se está certo, porque uma planilha já está pronta para isso, para você fazer o processo. Note que quando estava 4%, voltei para os 4% e estou vendo a minha camisa, 107,84. Quando eu corrijo para 5,5%, já não é mais 107, é 110. Poxa vida, mas é pouca coisa que vai mudar na precificação. Bom, esse resultado, essa pouca coisa, sairia puramente da sua margem. Então, caso você não faça o ajuste, você vai ter esse impacto. É interessante, claro, você está atento no seu negócio, está atento a custos que podem existir, para que você consiga ter uma previsibilidade de alteração de custos e, com isso, se antecipar e fazer esse repasse na precificação de uma forma sutil. Então, no vídeo de hoje, nós vimos o uso da planilha de precificação do Excel Genial para a precificação em massa, a importância de você ter não só uma precificação em massa, que significa que você vai precificar vários itens ao mesmo tempo, ao invés de precificar 1 a 1, como também, além dessa precificação em massa, você tem uma precificação automatizada. Ou seja, você muda um custo variável, muda um custo fixo e pronto. Está tudo precificado novamente. Você não tem que gastar tempo precificando item a item, 1 a 1, nunca mais. Você só insere os dados aqui, faz eventuais alterações de custos e o processo fica praticamente automatizado. Sai aqui da planilha com um número, joga onde tem que jogar e aí você está tranquilo. Você não tem que fazer mais a precificação 1 a 1. E isso geralmente é um problema de perda de tempo para o empreendedor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça que a planilha que permite você ter, de fato, uma precificação automatizada, fácil, simples e segura, está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Não deixe de contar com esse material extremamente rico e poderoso para os seus negócios. Nós nos vemos por aí e até mais.